People, muita calma nessa. Eu tenho pena do Bayern de Munique, é exatamente isso que você leu, é exatamente isso que você vai ver nesse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Real Madrid, o jogo de ida do Real Madrid, o jogo da volta do Real Madrid diante do Bayern de Munique, onde o Real Madrid já começou perdendo essa eliminatória, né, por duas bolas a uma, com a sensação de dever cumprido, com a sensação de que poderia ganhar. O Real Madrid produziu números, principalmente números ofensivos, que levariam o Real Madrid a uma vitória. A vitória não foi muito larga, muito gorda, como se esperava, né? Mas o Real Madrid conseguiu neutralizar o Bayern de Munique do ponto de vista de resultado. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, e se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. Fala, meu people, sejam bem-vindos ao meu canal, esse é o canal Fala Madrid People. Vitória do Bayern de Munique contra o nosso Real Madrid, num jogo em que o Real Madrid poderia até mesmo sair vencedor no jogo de ontem, tá? O Real Madrid ainda, do ponto de vista coletivo, vem com as mesmas dificuldades das temporadas passadas, mas do ponto de vista ofensivo, os resultados foram bons. O Real Madrid chutou mais, teve mais tiro certo no gol, mais alvo assertivo no gol, né, com Mbappé e Vinícius Júnior criando as oportunidades aí que, se não fosse o goleiro que o Bayern de Munique tem, a sensação que eu tive no jogo de ontem, o Manuel Neuer me fez sentir do jeito que muitas pessoas se sentem quando o Courtois está defendendo. Que absurdo de goleiro! Que absurdo de goleiro é Manuel Neuer. 40 anos nas costas, reflexos absurdos naquelas defesas de Vinícius Júnior, naquele passe de Kylian Mbappé. Não só as defesas com o pé, com a mão, aquelas defesas muito baixas que ele tinha que buscar com a costela no chão, tanto na direita quanto na esquerda, e a capacidade que ele tem de ler o jogador, de ler Vinícius Júnior, por exemplo, naquele lance em que Vinícius Júnior estava claramente isolado, a capacidade que Neuer tem de fechar os ângulos para não dar espaço para Vinícius Júnior bater, a leitura milimétrica do campo, agora é hora de subir, agora é hora de baixar, é absurdo, people. O Neuer, claramente no jogo de ontem, foi 30% ou até mesmo mais, 40% do sucesso do Bayern de Munique no jogo de ontem, tá? O Real Madrid é um time que, se você não matou nos primeiros, quando teve oportunidade, se você não matou quando teve oportunidade, você vai se arrepender, tá? Historicamente, o Real Madrid tem saído vantajoso nas eliminatórias contra o Bayern de Munique. Recentemente, quando o Real Madrid foi campeão em 2024, o Real Madrid já tinha eliminado o Bayern de Munique, né, nas quartas de finais, né? Nas quartas ou nas meias finais, não tenho certeza. Mas foi um jogo muito épico. Acho que foi nas meias finais que depois o Real Madrid jogou na final contra o Dortmund, né? People, historicamente, já tinha falado, o Real Madrid sempre foi superior. Tá? E o que me surpreendeu no jogo de ontem, nós temos os problemas do Real Madrid, que você já sabe, que eu não vou estar aqui e mencionar de novo, tá? Nomeadamente, o conjunto do Real Madrid não funciona. Mas o Real Madrid, quando se trata de Champions League, o Real Madrid é um enigma indecifrável. Veio de um jogo péssimo contra o Mallorca, e quando joga contra o Bayern de Munique, teoricamente o maior sempre vai ser o Real Madrid. O melhor time atualmente na Europa, que é o Bayern de Munique, o Real Madrid fez uma produção até certo ponto de aplaudir. Lógico que tivemos jogadores no jogo de ontem que precisariam melhorar, fazer um pouco mais, né? Até mesmo aquele gol do Kane, o Lulunin, dá aquela sensação de que, se fosse o Courtois, talvez poderíamos ter um desfecho diferente. Tivemos aí o sofrimento de Álvaro Carreira contra o Olise, que, na minha opinião, é um pouquinho controversa, porque o problema não foi a falta de capacidade de Álvaro Carreira parar o Olise, mas sim a qualidade que o Olise está entregando no jogo. Eu, sinceramente, não estou defendendo o Álvaro Carreira, apesar dele ter perdido quase todas as bolas com o Olise. Qualquer defensor hoje, qualquer lateral hoje, na posição de Álvaro Carreira, ia sofrer com o Olise. Porque o Olise, o que ele está jogando essa temporada, não está escrito. Não está escrito. Então, responsabilizar totalmente Álvaro Carreira e diminuir a capacidade de Olise
é meio complicado, tá? Álvaro Carreira teve muita dificuldade e partindo já de Álvaro Carreira, já adianto dizendo que eu penso que Álvaro Carreira vai ser substituído no jogo da próxima semana, na segunda mão, no jogo da segunda mão, por Mendy. Por quê? Por uma situação muito clara, na minha opinião. Álvaro Carreira sofreu muito no jogo de ida. Teoricamente, Álvaro Carreira não pegou nenhuma bola, não conseguiu vencer nenhum duelo no 1 contra 1, né? Então, possivelmente, Álvaro Carreira pode ir com baixa estima, pode entrar derrotado, já que ele perdeu todos os duelos com o Olise. E o inverso também é verdade. O Olise, por ter ganhado todas contra Álvaro Carreira, pode entrar um pouquinho mais confiante. Então eu acho, partindo da minha forma de pensar, obviamente, Arbeloa pode começar com Mendy. Mendy é um pouquinho mais forte, Mendy é um pouquinho eu acho um pouquinho mais rápido, eu acho um pouquinho com mais qualidade na saída de bola. O Mendy, se vocês lembram no jogo contra o City, na eliminatória contra o City, no primeiro jogo, o Mendy jogou muita bola. Foi muito melhor que Álvaro Carreira. Então, apesar das lesões dele, mas eu acho que ele seria o indicado. Não tô dizendo que, por mais que Arbeloa faça essa mudança, o Mendy tenha a vida facilitada. Não. O problema não é os defensores do Real Madrid na sua totalidade. A maior dificuldade é a qualidade que o Olise está entregando essa temporada, tá? O Real Madrid poderia fazer até um esforço de trazer o Olise para o Real Madrid, que eu acho que será uma tarefa extremamente complicada. O jogo começou até bem para o Real Madrid, teve várias oportunidades. O Real Madrid foi o time que mais chutou, apesar da qualidade do posse de bola, do posse de bola sério do Bayern de Munique, que ele já se esperava. O Bayern de Munique é um time mais organizado, é um time que flutua melhor do ponto de vista coletivo. O Real Madrid teve as suas oportunidades aí de forma individual. Kylian Mbappé deu uma assistência a Vinícius Júnior, cara a cara aí, que Neuer foi buscar lá embaixo, mais uma vez. Depois o próprio Kylian Mbappé teve a oportunidade cara a cara, que foi buscar também, o Neuer também foi buscar lá embaixo. Cara, o Neuer me faz lembrar muito Courtois. Eu tinha me esquecido da qualidade que é esse jogador. O Neuer claramente hoje é 40%, não vou falar hoje, mas no jogo de ontem foi 40% dessa vitória do Bayern de Munique diante do Real Madrid. Mas, people, eu vou dizer mais uma vez, o Real Madrid na Champions League é um enigma indecifrável. O Real Madrid vai eliminar o Bayern de Munique e podem me cobrar. Serei homem suficiente para dizer assim, eu errei. O Real Madrid vai eliminar o Bayern de Munique na casa deles. O Real Madrid tem mais interesse nesse Champions porque fomos eliminados em quase todos os campeonatos. A La Liga, que infelizmente eu não vejo mais esperança para a La Liga, tá? E eu acredito no nosso Real Madrid, eu acredito no Ala Madrid com todas as minhas forças. E o jogo de ontem deixou essa sensação de que o Real Madrid poderia até mesmo ter ganho o jogo. A leitura até mesmo de Arbeloa é de aplaudir no segundo tempo. Fez algumas mudanças, eu não gostaria que tirasse Arda Güler, porque ele estava produzindo muito bem, mas as mudanças que ele fez, a entrada de Brahim Dias, a entrada de Bellingham, a entrada de Militão, surtiram muito efeito. Não sei se talvez é um Bayern que já estava cansado, mas o Real Madrid respondeu muito bem depois dessas substituições também, tá? Desvantagem aí de duas bolas a uma no jogo contra o Bayern de Munique. Nada está perdido. Se você não mata o Real Madrid no momento em que você tem oportunidade, o pessoal pode dizer assim, cara, você é muito clubista. Se eu não acreditar no Real Madrid, quem vai acreditar? Quem mais vai acreditar nesse Real Madrid? Não vou falar dos problemas que o Real Madrid tem, porque esses problemas estão tentando ser consertados já há muito tempo, que é a parte coletiva do clube, o meio-campo. E falando em meio-campo, o Pitar, ele é o elo de ligação desse Real Madrid. Só que eu tenho um problema muito oculto com o Thiago Pitar. O Pitar, apesar dele ser um jogador extremamente técnico, ele é o elo de ligação com esse Real Madrid, pela idade que ele tem, 18 anos, dando ritmo no jogo, mas eu às vezes tenho algumas ressalvas com o Pitar. O mesmo erro que ele cometeu hoje no jogo contra o Bayern de Munique, já tinha cometido lá no jogo contra o Manchester City, né? Que é dar o passe para os goleiros, tá? Naquele jogo contra o City, o Pitar foi salvo pelo Courtois e nesse jogo também foi salvo pelo Lunin.
É importante entender, Thiago Pizarro, que os nossos goleiros não são bons de jogar com pé. Então eu sei que o Pizarro confia demais nos nossos jogadores, mas tem que ver onde faz o passe. Tirando isso, o Pizarro é um excelente jogador. O jogo está aberto ainda, né, people? O jogo está aberto, tá? Tivemos aí algumas ressalvas que precisa ser destacado. O Vinícius Júnior sofreu demais, mas as faltas que o Vinícius Júnior estava sofrendo dentro da área, que ele estava pedindo para pênalti, pedindo um amarelo, eu penso que o árbitro nesses lances esteve muito bem, porque não eram suficientemente fortes para apitar o amarelo. Eu achei o árbitro bem equilibrado no jogo de ontem, tá? Mas, people, se você não mata o Real Madrid quando tem oportunidade, sinto pena de você, tá? Creio que o Real Madrid vai eliminar o Bayern de Munique. 2-1, vitória do Bayern de Munique, mas nada está perdido e pode me cobrar. O Real Madrid vai eliminar o Bayern de Munique na casa do Bayern de Munique por 2-0 e pode me cobrar. Tá, people? Sinto muito pelo Bayern de Munique, mas quem vai passar para a próxima fase é o Real Madrid. Tá? É a única coisa que nos resta. Nós precisamos salvar a temporada com esse título. Então o Real Madrid tem mais motivo para dar sangue, para dar vida nesse jogo, para dar tripa, para dar o coração nesse jogo. Há um motivo a mais para que o Real Madrid ganhe essa competição. Eu boto fé no nosso Real Madrid e, mais uma vez, o Real Madrid é um enigma indecifrável. Muitas pessoas já erraram no jogo contra o City, né? E vão errar de novo dessa vez. Tenho plena certeza disso como torcedor do Real Madrid, maior time, maior clube do mundo, people. Bom, people, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, dá o seu like, se inscreva no canal, me ajuda a crescer esse canal e Ala Madrid.